Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E você sabia que o Palmeiras está ameaçando pedir a interdição do próprio estádio? Mas calma, que tem toda uma explicação lógica e o Palmeiras está absolutamente certo em relação a isso. E medidas já estão sendo tomadas, que eu já tenho informações mais recentes, por todos os lados. Então eu vou te explicar tudo aqui no vídeo de hoje, tá? Já deixa o like, já segue. Pô, deixa aí o seu comentário, a sua opinião sobre todo esse caso, que eu vou gostar muito de saber, beleza? Tamo junto, vamos embora pro vídeo. Bom, a primeira matéria saiu ontem às 9 da noite, tá? E foi escrita por Eduardo Rodrigues no portal GE. O Palmeiras informou na noite do último domingo em nota que não mandará mais jogos no Allianz Parque até que o gramado sintético do estádio passe por manutenção. O campo se tornou alvo de críticas recentes por suas condições. Após o clássico contra o Santos, vencido pelo Palmeiras no último domingo, o técnico Abel Ferreira mais uma vez pediu a troca do gramado. Na nota, o Palmeiras cobra a Real Arenas, empresa constituída pela construtora W Torre, para gerir a arena a, abre aspas, honrar com sua obrigação de realizar a manutenção adequada no campo, fecha aspas. O clube ainda ameaça acionar os órgãos competentes para exigir a interdição da arena. Agora eu vou ler para vocês a nota publicada pelo Palmeiras. Abre aspas. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, em razão das atuais condições do gramado do Allianz Parque, somente voltará a mandar jogos no estádio quando a Real Arenas honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada no campo. É importante salientar que o problema não é a grama sintética, implementada justamente com o intuito de oferecer aos atletas um piso sempre em perfeitas condições, mas o descaso da superficiária com a qualidade do campo, que exige melhorias urgentes. Em função da irresponsabilidade de terceiros, não temos o direito de colocar em risco a integridade física de profissionais, sejam do Verdão, sejam das equipes adversárias. Caso a superficiária do Allianz Parque insista em protelar a solução necessária para este grave problema, exigiremos junto aos órgãos competentes a interdição da arena. Entenda um pouco desse imbróglio. Palmeiras e W Torre estão em litígio por causa da divisão e distribuição de receitas do Allianz Parque. O clube cobra cerca de 127 milhões de reais que diz não terem sido pagos. Na última semana, o atacante Bruno Rodrigues machucou o joelho em jogo contra a Inter de Limeira e terá de operar. O Palmeiras suspeita que a falta de manutenção do gramado tem relação com a contusão. De acordo com a apuração do GE, alguns jogadores relataram após o duelo contra a Inter de Limeira na última quarta-feira que o gramado sintético estava pior do que no final do ano passado. Uma série de shows foram realizadas nos últimos meses no local, entre eles um evento musical na véspera do clássico de ontem contra o Santos. No fim da temporada passada, Abel Ferreira havia alertado que o gramado precisava ser trocado urgentemente, mas isso não aconteceu. Palmeiras, Real Arenas, braço direito da W Torre que gere a arena e a Soccer Grass, empresa que instalou o campo, alegaram que sempre trabalharam para deixar o local em suas melhores condições, novamente, e entendiam não ser preciso realizar a mudança. Havia o entendimento de que a condição não era ideal, mas por causa da sequência de shows, que acaba dificultando a manutenção do piso de responsabilidade da Real Arenas. No início desse ano, Leila Pereira detonou a parceria com a construtora e reclamou do descaso com a manutenção do Allianz Parque. Abre aspas. O que posso dizer a vocês é que uma receita que seria muito relevante ao Palmeiras e não recebemos um centavo. Daqui a 20 ou 25 anos vão entregar o Coliseu para a gente e não recebemos absolutamente nada. Fecha aspas para a presidente. Bom, rapaziada, isso era o que a gente sabia até ontem. Não tínhamos posicionamento da W Torre, mas agora temos sim um posicionamento da W Torre e eu vou trazer para vocês atualizado em menos de 30 minutos atrás. Vamos lá. Essa atualização é de Camila Alves, Eduardo Rodrigues e Thiago Ferri no portal GE. A Real Arenas, empresa da W Torre responsável pela administração do Allianz Parque, afirma que solicitou à Soccer Grass e à fabricante holandesa a troca integral e imediata do composto termoplástico do gramado sintético do Allianz Parque. Ainda não tem prazo para a conclusão do processo, segundo a empresa, porque dependem da Soccer Grass e da fornecedora do material. O pedido ocorreu diante do recebimento de laudo do fornecedor do gramado sintético e após as críticas do técnico Abel Ferreira e o posicionamento
oficial do Palmeiras, que se recusou a jogar no estádio enquanto a manutenção não for feita de forma considerada adequada. Em pronunciamento, a Real Arenas alega que o laudo foi feito a partir de uma solicitação do fim de 2023 e diz que a Soccergrass apontou um problema no composto termoplástico do gramado motivado pelas altas temperaturas e poluição, fecha aspas. A empresa ressalta ainda que o gramado está no prazo de garantia, algo, aliás, que considerou como determinante para entender, no início de dezembro do ano passado, que não seria preciso realizar a mudança. Agora eu vou ler para vocês a nota oficial da W Torre. Anteriormente eu li a do Palmeiras. Abre aspas. Após receber laudo do fornecedor do gramado sintético instalado no Allianz Parque neste domingo, o Real Arenas informa que solicitou à Soccergrass e à fabricante holandesa a troca integral e imediata do composto termoplástico para que voltemos a ter, no menor prazo possível, o melhor campo do futebol brasileiro. O laudo foi feito a partir de uma solicitação da Real Arenas no final de 2023, como procedimento de acompanhamento da qualidade do gramado feito ao final da temporada e de competições. Em nota oficial publicada na tarde de ontem, a Soccergrass apontou a existência de um problema no composto termoplástico, decorrente das altas temperaturas e poluição, e se pronunciou sobre a necessidade de troca. O gramado está ainda no prazo de garantia e passou desde 2020 por todos os rigorosos procedimentos de manutenção previstos pelo fabricante. Seguimos acreditando na capacidade técnica e excelência dos serviços da Soccergrass, que também trabalha nos campos da Academia do Palmeiras. Importante atentar que o gramado sintético do Centro de Treinamento da CEP é exatamente o mesmo equipamento do Allianz Parque, que também tem apontado problemas. Há 4 anos, a Real Arenas investiu cerca de 10 milhões de reais para instalar o gramado esportivo mais moderno do mundo, integralmente aprovado pela FIFA. Tratamos o assunto com responsabilidade e respeito aos trâmites técnicos e não pouparemos esforços para que os jogadores do Palmeiras e de seus adversários voltem a ter as melhores condições disponíveis para a prática do esporte, fecha aspas, para a nota da W Torre. Então é o seguinte, essa polêmica de gramado sintético sempre vai existir, tá? O problema do gramado sintético em relação aos outros, e eu digo isso porque eu acompanho muito a NFL, por exemplo, a Liga de Futebol Americano lá nos Estados Unidos. Eu gosto muito. E os gramados de lá são sintéticos e são alvos de críticas dos jogadores. Está acontecendo um elevado número, um elevado aumento nas lesões, principalmente de ligamento do tornozelo e de joelho, por conta, isso tem lá um estudo que é diretamente relacionado ao gramado sintético, mas não somente ao gramado sintético. As condições, vocês entendem? Os climas elevadíssimos interferem tanto na grama natural quanto no gramado sintético. Então o problema, ao meu ver, na minha opinião, não é o gramado sintético em si, mas ele depende de uma rigorosa manutenção, sempre de uma rigorosa manutenção. Se você perguntar para 100% dos jogadores, 99,8% dos jogadores vão preferir o gramado natural, isso no mundo todo, o Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City, os treinadores, eles preferem o gramado natural, mas a gente entende que no cenário do futebol brasileiro, com o Allianz precisando receber os shows que por contrato fez com a W Torre, é impossível que tenha um gramado natural lá e que ele consiga ser mantido minimamente eficaz em qualquer jogo, é impossível, então o gramado sintético é a única solução, mas ele precisa, para o bem dos jogadores do Palmeiras, para o jogo do Palmeiras e para os adversários, ter uma manutenção em dia e sempre elevadíssima. Esse é o preço que se paga pelo sintético. E sempre aconteceu. Antes a discussão era a seguinte, será que o Palmeiras se beneficia por ter um gramado sintético, assim como o Atlético Paranaense e tudo mais? Hoje, com a falta de manutenção, principalmente no estádio do Palmeiras, os jogadores estão se lesionando. O Dudu se lesionou e talvez tenha alguma relação? Talvez, a gente não sabe. O Bruno Rodrigues recentemente? Talvez, a gente não sabe. Fato é que o Abel está se preocupando com isso, os jogadores do Palmeiras estão se preocupando com isso, o clube também, tanto que não vai mais jogar lá no Allianz Parque até que o gramado seja integralmente trocado. Tá? Então a gente precisa conversar e entender o meio termo em relação a isso. A grama sintética é o problema? Acho que não, desde que a manutenção esteja impecável. Senão é um problema grande para o clube que mais joga lá.
Os adversários vão lá uma vez por ano, 2, no máximo 3 vezes por ano, dependendo da competição e tudo mais. Mas o Palmeiras joga lá sempre. Então, você aumenta muito mais o risco de lesão sempre jogando em um piso fora das condições adequadas. Então, é por isso que o Palmeiras se recusa a emitir uma nota, ameaçou até pedir uma interdição, mas a W Torre já se posicionou. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. Quero saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários, deixa o like, compartilha esse vídeo. Tamo junto e até a próxima.